E por causa de que o homem rejeita Deus, em vez do homem adorar o Criador, o homem passa, então, a adorar a criatura, o próprio Deus vai sentenciar o homem por causa dessa rejeição. É por isso que nós encontramos a primeira palavrinha no versículo de número 24, que nos conecta a todo o texto que nós lemos. O versículo 24 nos diz, por isso, ou seja, por essa razão, por causa daquilo que os homens fizeram, por causa da ofensa dos homens a Deus, Deus então vai declarar o que vai acontecer ao homem. E a primeira coisa que o texto diz é o seguinte, Deus ele vai entregar tais homens, né, a imundícia pelas consciências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Nós já temos aprendido que o coração é muito mais do que a sede dos sentimentos. Na literatura hebraica, o coração nos fala sobre intelecto, nos fala sobre vontade, e também nos fala sobre o sentimento. O coração nada mais é do que a totalidade daquilo que o homem é. Então, o que nós poderíamos, assim, de uma maneira muito simples, falar o que Deus está fazendo aqui no versículo 24, é o seguinte, Deus está entregando o homem ao seu próprio coração. E a gente pode até fazer aqui, apenas trazendo à nossa memória um pouquinho da doutrina que nós professamos. Entre o braço de doutrinas, a doutrina calvinista nos diz claramente que o homem é totalmente depravado. Não no sentido que ele é tão mau, tão terrível quanto ele poderia ser, mas no sentido de que o mal, o pecado, atingiu o homem por completo. Todo o seu intelecto, todas as suas emoções, toda a sua volição, toda a totalidade do homem foi atingido pelo pecado. E é isso que nós vamos constatar na Bíblia, depois de Gênesis capítulo de número 3. A maldade do homem aumenta ou diminui? Ela cresce, a maldade do homem. É o próprio Deus que vai testificar que agora é mal todo o desígnio do homem, todo o desejo. As ações do homem são inclinadas para o mal, porque houve uma mudança na natureza do homem. Se a gente voltasse de Gênesis capítulo 3 para trás e fizéssemos a seguinte pergunta. Quando Deus criou o homem bom ou mal? Deus criou o homem com a natureza perfeita ou imperfeita? Irmãos, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 vai nos falar sobre a perfeição das coisas que Deus criou. E a ruptura acontece em Gênesis capítulo 3 com o pecado de Adão. Romanos, um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, todos pecaram. Por causa de um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. No capítulo 3, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso, a universalidade do pecado, no sentido que, após a entrada do pecado no mundo, houve uma mudança na natureza do homem. Se a natureza do homem deixa de ser, então, por causa do pecado, uma natureza perfeita, o desejo desse homem vai ser voltado para quê? Para o pecado. Porque é uma questão de natureza. Lembre-se do que a Bíblia nos fala a respeito de coração? Já que nós estamos falando aqui que, a partir do versículo 24, capítulo 1, Deus está dizendo o seguinte, olha, já que os homens preferiram a mentira, em vez de adorar o Criador, o homem passou a adorar a criatura, então a sentença de Deus para com o homem, em primeira mão, é entregar esse homem ao seu próprio coração. Mas o que a Bíblia nos fala sobre o coração? Você se lembra do que está escrito lá em Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9? É um versículo muito conhecido. Se você quiser abrir a sua Bíblia, os irmãos que estão em casa, quiser abrir a Bíblia de vocês, Jeremias, no capítulo de número 17, versículo 9. Vai nos dizer assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto.
Quem o conhecerá? O que a Bíblia está declarando acerca do coração do homem? O coração do homem é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Se olharmos, por exemplo, um outro texto, palavras do Senhor Jesus, Mateus, no capítulo de número 15, se você quiser abrir a sua Bíblia aí também, Mateus 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, blasfêmias, né? A prostituição está aqui, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Esse é aquele contexto em que Jesus está dizendo o que é que contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da sua boca, porque o que sai é o que vem do coração. O que sai do coração do homem, segundo as palavras do Senhor Jesus? Porque é coisa ruim. Blasfêmia, furto, falso testemunho, prostituição, adultério, homicídios. Esse é o desígnio do coração do homem. O homem que, por natureza, ele é inclinado a pecar, né? Ele é inclinado ao pecado. Também eu quero que os irmãos ficarem bem conscientes sobre a questão do coração. Tiago, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, vou ler para vocês, do versículo 13 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 15. Vai nos dizer assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a palavra cobiça aqui é o desejo, né? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pelo aquilo que ele almeja. Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Lembra o que Paulo vai dizer lá no capítulo 3, qual o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Essa é a paga daquele que pratica a iniquidade. Caminha segundo o seu próprio coração, a perversão do seu próprio coração. Ele vai receber como recompensa a morte. E quando nós falamos sobre morte, principalmente no contexto de Paulo aqui aos romanos, nós pensamos numa morte física. Deus havia falado para Adão, o dia que tu comer desse fruto, né, dado que eu te ordenei não comer, certamente você morrerá. O homem voltaria para o pó da terra, né, não viveria mais eternamente, porque não teria mais acesso, né, ao fruto da árvore da vida. Esse homem, ele está morto espiritualmente, porque ele é expulso do jardim, e era no jardim que o homem desfrutava da intimidade, relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que os nossos pecados faziam o quê? Entre nós e Deus. Separação, divisão. O homem está morto espiritualmente. Mas também a morte, ela pode ser entendida no sentido eterno. E se o homem, ele parte sem Cristo como Senhor e Salvador, né, sem colocar a sua confiança na justiça de Cristo, se arrepender dos seus pecados, esse homem, ele está destinado a morrer eternamente. Isso é condenação eterna. Isso é inferno. Então, nós devemos entender a morte nesse sentido. Tiago também vai dizer que ele vai fazer a seguinte pergunta, no capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Aí ele vai dizer, de onde senão nos prazeres que militam na nossa ou na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes
porque não pedis. E quando o homem pede, ele pede ainda muito mal. Então, nós vemos que, quando nós falamos sobre um homem entregue ao seu próprio coração, isso é uma sentença extremamente pesada. Irmãos, se nós parássemos para analisar isso em profundidade, esse talvez seria um dos trechos mais difíceis de toda a Bíblia. Entender e ouvir falar que Deus está sentenciando o homem. E a pior sentença que alguém poderia ouvir, irmãos, é saber, ou estar consciente, ouvir de Deus, que Deus está entregando ele ao seu próprio coração. Lembra-se que Jesus, na oração dominical, ele ensinou aos seus discípulos muitas coisas, a maneira como seus discípulos deveriam orar. E uma dessas cláusulas na oração dominical, o Senhor vai ensinar aos seus discípulos que eles deveriam orar o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, do mal. Todos nós somos tentados. E como que o homem cai em tentação? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que o homem cai em tentação? Veja o que Tiago diz. Quando o homem ele é tentado e ele cai nisso, ele é seduzido pelos desejos da onde? Do seu próprio coração. É isso que o atrai, é isso que o seduz. Os desejos que militam na carne. Carne aqui no sentido da natureza do homem. É por isso que nós precisamos ser sempre dependentes de Deus para o quê? Não ceder à nossa própria carne. Porque constantemente nós vamos fazer aquilo que a nossa carne deseja. E se Deus não tiver misericórdia em nós que ainda temos essa natureza humana, nós seremos propensos ao quê? Propensos à carne, a pecar contra Deus. Então, poderíamos dizer aqui de um abandono, é isso que os teólogos vão dizer, a respeito de um abandono judicial, quando Deus entrega o homem à sua própria sorte. Pense comigo. Para o homem ser condenado e ir para o inferno, o que é necessário esse homem fazer? Eu te digo, talvez você pode ficar assustado com isso. Não é necessário esse homem fazer nada. Porque a sua natureza vai se encaminhar disso. Todas as suas ações serão conforme a sua natureza. Então, no sentido de um abandono judicial, quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, para esse homem ir para o inferno, você acha que Deus precisa empurrá-lo para isso? É só Deus entregar a ele a sua própria sorte, ao seu próprio coração. Então, é essa sentença que está sendo declarada aqui que é terrível. Temos que nós temos aprendido, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, se a gente não entender o quão grave foi a ofensa do homem, a gente não consegue enxergar o quê? A beleza do Evangelho. Ainda bem, irmãos, que nós temos o Evangelho, que nós temos Cristo. Porque se não fosse a obra de Cristo, diante desse abandono aqui, todos nós estávamos perdidos. Porque para o Josimar aqui ir para o inferno, só preciso de uma coisa: Deus me abandonar o meu próprio coração, para que eu venha seguir o curso do meu próprio coração. Porque se Deus me entregar o meu próprio coração, você acha que eu vou querer Deus? Que eu vou ter prazer na lei de Deus? Que eu vou estar disposto a obedecer a Deus? De maneira alguma. Eu vou querer sempre satisfazer a minha carne. É por isso que a Bíblia usa essa palavra, no versículo 24, pela concupiscência, ou seja, o seu desejo, aquilo que a sua carne deseja. Olha só o que mais nos diz aqui. Por isso, Deus entregou. Por 3 vezes nesse texto que nós lemos, no versículo 24 em diante, a gente vai ver uma repetição de palavras. Por 3 vezes o texto vai dizer: Deus
entregou. Nós encontramos isso no versículo 24. Por isso, Deus entregou. Nós encontramos isso também no versículo de número 26. Por causa disso, os entregou Deus, né? Nós vamos encontrar isso aqui no versículo 28. Olha lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou. E essa palavra entregar aqui tem o sentido de abandonar. No sentido de abandonar sua própria sorte. É por isso que quando nós olhamos para a nossa própria vida, a gente precisa entender assim, graças a Deus, por Cristo Jesus, que Deus não nos abandonou para sempre. É isso que é a boa nova do Evangelho, irmãos. Que Deus, em sua graça e misericórdia, não abandonou o homem para sempre. Deus demonstrou a sua graça e misericórdia salvando outros. Ao enviar Cristo Jesus para ser o redentor deles, o salvador desses homens. Mas o que é claro aqui, todo o texto, é que Deus está entregando o homem, então, ao seu próprio coração. E já que Deus está fazendo isso, Deus não vai precisar fazer mais nada para que esse homem receba em si mesmo a devida punição. Olha só o que nos diz aqui, o versículo 24 em diante. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela consciência de seu próprio coração. Para quê? Para que esses homens pudessem desonrar o seu próprio corpo. E a razão disso, olha o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira. Lembra-se que nós aprendemos no versículo de número 18? Esses homens haviam feito o quê? Eles haviam rejeitado a verdade, o conhecimento, a revelação de Deus. Então, já que eles fizeram isso, versículo 25 diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, eles passaram a adorar e servir a criatura em lugar de quem? Do Criador. Uma vez o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, esse homem vai rejeitar Deus. Em vez de dar glória, ser agradecido, cultuar, adorar a Deus, esse homem vai passar a adorar a criatura. E além desse homem adorar as coisas que Deus criou, esse homem vai começar a criar coisas e adorar as coisas que ele mesmo cria. Nos outros textos, nós olhamos, por exemplo, narrativas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso, né? Os templos pagãos estavam repletos de ídolos, criados pelo próprio homem. O homem cria o seu próprio ídolo e ele se curva e adora, se prostra, ele agradece o ídolo que ele mesmo cria. Em vez de adorar o Criador, o homem vai olhar as coisas que Deus criou e vai se prostrar a isso. Até mesmo a répteis, né? Quadrúpedes, né? Aves, e vai adorar essas coisas em vez de adorar o Criador, o qual é bendito para sempre. Versículo 26. Por causa disso, por causa dessa rejeição do homem, né, de Deus, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à sua natureza. Os irmãos, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre um modo reprovável, né? Uma disposição mental do homem agora, uma disposição que é totalmente reprovada pelo próprio Deus. É uma mente ao qual os pensamentos estão cheios de impureza, desejos da carne, luxúrias, ciúmes, ódios contra as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo vai descrever a partir aqui do versículo de número 26. Ele começa dizendo o seguinte, olha, até as mulheres. E essa palavra, assim, até, é o seguinte, assim, olha, aquilo que não poderia ser, está acontecendo. O que a mulher está fazendo? Ela mudou o modo natural. Observe, irmãos, que uma vez entregue ao seu próprio coração, o homem vai mudar aquilo que é natural, no sentido, mudar aquilo ao qual Deus havia criado de uma forma perfeita.
para ser de determinada forma, de determinada maneira. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que é natural da mulher é que a mulher ela tenha o contato, isso é conformidade com a natureza que Deus criou, com o homem. Mas Paulo vai usar até aqui uma palavra assim, até a mulher, né? Ela se envolveu em paixões infames. Ela abandona o seu modo natural, suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Você está entendendo o quão desastroso foi a entrada do pecado no mundo? Houve uma mudança, irmãos, na natureza. Na natureza do homem e a natureza de uma forma geral. O apóstolo Paulo vai dizer que até mesmo a natureza geme, esperando o quê? Redenção. Então, o pecado foi algo tão terrível, irmãos, que teve impactos cósmicos, não apenas no homem, em toda a natureza. E aqui está deixando claro, né, que essa é a mudança da natureza do homem. A mulher ela vai começar a agir de uma maneira contrária pela qual ela foi criada, pela razão a qual ela foi criada. Ela deixa, né, ela abandona e ela está tendo relações contrárias à sua natureza. Em contrapartida, a gente vê aqui no versículo de número 27, semelhantemente, os homens também. Eles, deixando o contato natural da mulher, eles se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus pecados. Hoje nós vemos que é muito normal a sociedade ditar alguns valores. E quando nós falamos de homossexualismo, isso é, de certa forma, quase que um incentivo da sociedade, né? Seja feliz. Dê a resposta que o seu coração quer. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, isso é a mudança da natureza. E a gente precisa entender que quando um homem ou uma mulher caminha para esse lado, já está recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E é muito sério. O apóstolo Paulo vai falar aonde isso vai desembocar nos próximos versículos, a partir do versículo 28. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, provavelmente quando ele escreveu essa epístola aos Romanos, Paulo estava na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade que tinha alto índice de imoralidade. Havia templos pagãos que havia centenas de sacerdotisas que incentivavam a imoralidade. Havia as prostitutas cultuais, né? Eram as sacerdotisas que estavam nos templos pagãos, onde incentivavam tudo aquilo que era imoralidade. Era uma cidade repleta de prostituição. Com certeza, irmãos, desde os tempos bíblicos, a gente vê essa história da homossexualidade sendo repetida. A gente vê o quanto isso é uma afronta a Deus. Na verdade, tudo que o homem está fazendo aqui é afrontar Deus, é rejeitar o conhecimento de Deus, a revelação de Deus. Né? O homem agir contrário à sua natureza. Mas se você pensa que apenas essa categoria, né, da homossexualidade é que é passível da punição, você está completamente enganado. Porque o apóstolo Paulo vai ampliar a lista aqui. E ele vai colocar aqui mais uma categoria, que podemos dizer assim, mais 21 categorias. O apóstolo Paulo vai descrever aqui. Olha só no versículo de número 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental que reprovável, para praticarem coisas o que inconvenientes. É claro, o homem sendo entregue a seu próprio coração, o homem vai praticar o quê? Coisas que são boas, louváveis, agradáveis a Deus?
coisas que são reprováveis. Olha as ações de uma mentalidade, uma disposição mental reprovável. Versículo de número 29. Cheios de toda injustiça. A ideia de injustiça aqui é quando você esvazia dos seus direitos, ou quando você esvazia Deus dos direitos dele, né? É uma afronta direta. Você agir de uma forma extremamente ímpia, né? Contrária àquilo que é justo. E o versículo 29 diz assim: esse homem é cheio de toda injustiça. Não é somente a questão que o homem é injusto. Está falando de medida aqui. Qual a medida da injustiça do homem? Pouca. Média. É uma medida transbordante. O homem é cheio de toda espécie, todo tipo daquilo que é injusto. Aí vai dizer malícia. A malícia aqui ela tem o sentido de maldade sedutora, né? Ele é aquela pessoa maliciosa. Ela incentiva até mesmo outros a seguirem, ela arrasta outros para a maldade. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, né? E poderíamos dizer um tipo de ganância, né? Avareza no sentido de ganância. Desejo de você ter o que não lhe pertence por direito. Fala sobre avareza, maldade, possuídos. Olha só a ideia aqui de corrupção, né? Da totalidade da corrupção do homem. Ele é cheio, né? No sentido transbordante daquilo que é injusto. Esse homem, ele está repleto, né? De dolo, de malignidade. Ele é difamador. Ele é, por natureza, um homicida, né? Ele tem desejo, potencialidade de matar. Isso aqui é um homem, é a natureza do homem, está numa disposição mental reprovável. O homem ele é possuído de inveja. É no sentido de uma pessoa que é tomada, né? É como se algo tomasse esse homem. Ele é possuído, no sentido que ele é dominado por inveja. A gente vê aí o que a inveja causou no homem bem lá no iníciozinho da criação, né? A inveja levou o homem a matar, a assassinar. Esse homem, ele se torna um homicida, o desejo, ele tem intenção, a atitude de ferir o outro, de matar, ele, por natureza, ele tem potencialidade para ser um assassino. Versículo 30 diz assim: esse homem é caluniador, ele é aborrecido de Deus. Talvez você nunca teve como se diz, a curiosidade para entender o que é esse aborrecido de Deus. A palavra original ela tem o sentido de um inimigo declarado de Deus, de alguém que odeia Deus. Em outras traduções você vai encontrar isso. Então, esse homem que tem uma disposição mental reprovável, né, porque rejeitou Deus, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, o homem que não quer adorar o Criador, vai adorar a criatura, o homem que por Deus mesmo foi entregue ao curso do seu próprio coração, ele vai ser um homem que, por natureza, ele vai ser um aborrecido de Deus, no sentido de que ele vai odiar Deus. Você conhece alguém assim? Irmãos, tem pessoas hoje que não somente são ateístas, no sentido de dizer que não creem na existência de Deus. Alguns chegam até mesmo a odiar tanto essa ideia de Deus que se torna um inimigo declarado. A sua vida é agora conduzida no sentido de provar que esse Deus não existe. Isso se torna uma religião para aquele que é ateu. Isso se torna um inimigo de Deus. É um inimigo declarado. E a gente vê isso de muitas outras formas. Quando alguém odeia a palavra de Deus, quando alguém odeia tudo aquilo porque ele vai comprar hoje? O evangelho, né? É alguém que odeia.
Quando alguém odeia crentes, é porque é aquilo que os crentes representam, né? A questão da fé em um Deus, em um Cristo crucificado. Tem muita gente que odeia essas coisas. E aqui ele está na categoria de aborrecidos de Deus, no sentido de alguém que odeia, né, a Deus. Diz ainda mais no versículo de número 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Essa ideia do inventor de males aqui, daquilo que é mal, é alguém que ele não basta somente pecar, né? É no sentido que o intento dele é criar outras maneiras de produzir ou criar coisas que conduzem o homem a pecar contra Deus. Esse é o sentido do inventor de males aqui. O homem é insensato, ele é perto, ele é desobediente. Se ele já tem uma aversão à autoridade de Deus, ele também vai ter uma aversão à autoridade dos pais, então ele vai ser desobediente. Esse homem, ele é insensato. O sentido do insensato aqui é muito mais do que alguém que é tolo. É alguém que despreza o conhecimento. E qual o conhecimento que o apóstolo Paulo falou aqui no capítulo 1? O conhecimento acerca da revelação de Deus. Então, é um homem insensato. É um homem que é tolo. Ele é sem a afeição natural. Essa é a ideia aqui. Quando diz assim, sem afeição natural, o sentido na linguagem bíblica, eu gosto muito da tradução da NVI, vai dizer o seguinte, sem amor pela família. É o homem que vai rejeitar toda a afeição daquilo que deveria ser natural para ele. Amar pai, amar mãe, amar filhos, né? Ele vai rejeitar isso. Ele é sem afeição, né? Ele é destituído de amor. Aquele tipo de pessoa que ela não ama ninguém a não ser a si mesmo. Então, alguém assim, por mais que tenha família, ele não ama a família. Por mais que seja casado, ele não tem amor ao cônjuge. Por mais que tenha filhos, ele não consegue amar os próprios filhos. Né? Ele não ama aqueles que são natural a ele, por mais o próximo. Então, olha só o buraco que o homem está entregue, quando ele é entregue ao seu próprio coração. Ele é um homem sem misericórdia, versículo 31. Essa pessoa sem misericórdia é uma pessoa implacável. É uma pessoa que é cruel. Olha só o que nos diz o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Às vezes a gente tem uma mania muito simplória de pensar o seguinte. Tadinho do homem. Ele peca, mas ele peca porque ele não sabe nada acerca de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Lembra-se que nós já aprendemos isso? O versículo de número 19 diz assim, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A Bíblia diz, claro, que de alguma forma Deus já se manifestou ao homem. Olha só o que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá no capítulo de número 2, para que os irmãos possam entender isso. Romanos, no capítulo 2, versículo 14 em diante. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, e não tendo lei, servem eles para si mesmos. Servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência de seus pensamentos, mutuamente acusando ou que defendendo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho.
Em outras palavras, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, capítulo 2, no versículo 14 em diante? Que há um tipo de lei que foi gravado no coração do homem. Quando foi gravado isso? Quando Deus criou o homem. Em certo sentido, o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: todos os homens têm uma lei gravada no coração. Então, você acha que um camarada que nunca ouviu a respeito do Evangelho, que leu a Bíblia, mesmo que ele desconheça a lei dos homens, que é a lei de Deus, quando ele tira a vida de um semelhante, você acha que ele não tem a consciência de que ele está fazendo errado? As pessoas têm ensinado isso por aí. Como se o homem viesse ao mundo de uma forma, já ouviu essa expressão filosófica? Uma cábula rasa. Como o homem viesse ao mundo como um papel em branco. Tem gente ensinando por aí que corrompe o homem, o meio que corrompe o homem. Meus irmãos, por natureza, o homem é corrompido. Mas há uma lei de Deus que foi gravada no coração do homem. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa lei, ela não vai conduzir o homem à salvação, mas o vai conduzir à condenação. É igual aquela história, né, de uma criança numa festa de aniversário, bem pequenininha, sabe nem ler, nem falar direito, e ela, quando enfia o dedo no bolo, ninguém precisa dizer para ela que ela fez algo errado, né? Ela já olha já com um olhar assim, olha, pisei na bola, né? Eu fiz algo que é errado. Então, há uma lei que foi gravada por Deus no coração do homem. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E em todo tempo, uma frase vai ser repetida na epístola de Paulo aos Romanos. O homem, por causa disso, ele é o quê? Indesculpável. O homem pode chegar até lá diante do tribunal de Deus, diante do tribunal de Cristo, é o seguinte: olha, eu nunca ouvi a pregação do Evangelho, eu nunca participei de uma igreja, eu nunca abri a Bíblia para ler, então eu sou inocente. Certa vez eu expliquei isso para os catecúmenos aqui na igreja, dizendo o seguinte: olha, imagine que você não conhece as leis de trânsito. Passou na autoescola lá, na prova, daquele jeito, né? Mas não é um conhecedor das leis de trânsito. Aí você é multado, é parado por um guarda na rua e ele te multa por causa de uma infração de trânsito. Aí você vai dizer para ele: ó, você foi multado aqui porque ultrapassou em lugar indevido. Aí você diz: mas eu desconhecia a respeito disso. Você acha que o guarda vai dizer o seguinte: já que você não sabia que tinha essa lei, eu vou rasgar a multa aqui, está tudo zerado, tá? Não faça isso da próxima vez. Algumas pessoas pensam que é mais ou menos isso com o homem diante de Deus. Irmãos, todo homem, tendo ouvido o Evangelho ou não, há um tipo de lei, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, que foi gravado, está lá no coração do homem. Muitas vezes vai acusar, mesmo um cara terrível, está lá na vida. Quantos traficantes aí, assassinos, dizem o seguinte: olha, eu não quero isso para os meus filhos. Mas está na vida. O homem, ele tem uma lei gravada no seu coração, que vai o acusar. Então, o que o apóstolo Paulo está preparando aqui é toda uma argumentação para dizer o seguinte: olha, o homem não tem desculpa. Se Deus não fizer alguma coisa por esse homem está perdido. Se Deus não mudar o coração do homem e o entregar ao seu próprio coração, esse homem está condenado. E é isso, irmãos, que a gente precisa aprender para que a gente possa compreender o que é o Evangelho do Senhor de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Às vezes tem pessoas que nascem praticamente nas igrejas, né? No sentido assim: meu pai era cristão, então, quando eu nasci, eu já sempre tive contato com isso, fui criado na igreja. E muitas pessoas não param para pensar o que é a conversão.
O que é regeneração? O que nós hoje temos prazer na lei de Deus? O que você tem prazer em ouvir a palavra de Deus, cantar louvores a Deus? Por que você está preocupado, né, e fica assim, constrangido quando peca contra Deus, no sentido quebrantado, arrependido? Porque Deus mudou o seu coração, irmão. E se não, mesmo sabendo que você está pecando contra Deus, fazendo algo que é errado, você não somente ia correr para satisfazer os desejos do teu coração. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E olha só o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, vai usar muitas vezes uma linguagem judicial. Mesma linguagem que é utilizada nos tribunais, né? Você é absolvido, você é culpado, você é condenado. Isso a gente vai ver quando diz, olha, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. É uma linguagem de tribunal. É por isso que ele usa aqui falando sobre a sentença. A sentença é o quê? Não é aquilo que depois de todas as provas o juiz, no sentido, bate o martelo. O martelo que está sendo batido aqui, a sentença de Deus, é o seguinte, olha, todos os homens são culpados. Quem de nós poderia chegar para esse juiz e tentar persuadir? Ah, suas provas estão erradas. A sua sentença está errada. E olha só uma coisa interessante que diz o versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença. De certa forma, esse homem que está entregue ao teu próprio coração, ele conhece a sentença. Mas lembre-se que é algo natural do homem rejeitar a verdade de Deus. Aquele homem que vai dizer assim, aqui não tem inferno coisa nenhuma. Aqui não tem sentença coisa nenhuma. Eu não tenho que prestar conta. Mas no íntimo, ele já tem conhecimento de uma sentença. Ora, conhecendo eles a sentença, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Fazendo aqui apenas uma nota de rodapé para os irmãos. Os irmãos já observaram um padrão na sociedade de coisas que são imorais. Por exemplo, a homossexualidade ela é aplaudida pela sociedade. Hoje, as pessoas que fazem aquilo que é mal, é como se a sociedade, os valores, né, do presente, do tempo presente, passasse o pano. Hoje, tem pessoas que já dizem o seguinte, olha, o crime compensa, porque é um lugar de impunidade. Hoje, um camarada, ele vai violentar uma criança, e a sociedade vai dizer o seguinte, isso é uma doença. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo o seguinte, olha, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem, no sentido de aplaudir. O que nós vemos aqui, irmãos, de impiedade. Olha aqui, a intenção do apóstolo Paulo aqui não é trazer uma lista completa. Até onde vai a impiedade do homem, essa perversão do homem, essa mudança de natureza, essa entrega ao coração do homem. Ele apenas está falando sobre alguns, muitos outros. Essas coisas na sociedade estão sendo aplaudidas. É como se o homem praticasse isso. Nada fosse. É irrelevante isso. Quando a gente vê tudo o que está acontecendo, tem tanta coisa terrível, mas na mente de muitas pessoas está se tornando coisas normais.
Tudo está sendo preparado, irmãos, até mesmo para embutir na mentalidade das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos ambientes acadêmicos, está dizendo que tudo isso é normal. Mas nós, à luz do Evangelho, olhamos isso e precisamos ver tão somente o quê? A sentença está sendo cumprida. Deus está revelando do céu toda a sua ira. Como que isso é demonstrado? Quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração. Quando você vê isso aí, não se assuste achando que isso é o máximo da potencialidade do homem sem Cristo. Pode ir além do que você pode imaginar. O coração do homem é desesperadamente o quê? Corrupto. Sabedores nós disso. Nós, que pela graça de Deus, tivemos o coração transformado, não é? Estamos sendo transformados, no sentido de santificados, estamos sendo transformados, né? A operação do Espírito Santo em nós, que é a santidade. Precisamos orar. Eu já tenho ensinado isso aos irmãos, tenho aprendido isso. Nós precisamos orar. No sentido de Deus, não me deixe cair em tentação. Livrar do mal é mais do que livrarmos. Sermos livres das ações de Satanás, irmãos. É sermos livres da potencialidade do nosso próprio coração. Os nossos impulsos carnais. É por isso que nós, à luz desse texto, precisamos ser gratos por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, ao nosso favor, o Evangelho. Nós precisamos orar dizendo o seguinte: Deus, não me entrega ao meu próprio coração. Porque se Deus o fizer, sabe aquilo que você acha que seria impossível você fazer? Você faz. Graças a Deus, que é um Espírito Santo que me refreia. Há a mão de Deus sobre mim, que não me solta a minha própria sorte, não me entrega ao meu próprio coração. E se eu for entregue ao meu próprio coração, você acha que eu vou ter prazer nas coisas de Deus? Você acha que eu vou estar preocupado em ofender a Deus? Preocupado em amar a Deus e amar meus irmãos? De maneira alguma. Então, que Deus nos conceda graça e misericórdia e possamos saber da maneira como Deus nos resgatou, possamos ser gratos, irmãos, pelo Evangelho. E é isso que nós vamos aprender daqui para frente. A boa notícia vai ser apresentada. Aquela notícia lá, que primeira que nós ouvimos, que Deus se revela, né, no Evangelho, a justiça de Deus, é a misericórdia, a salvação de Deus no Evangelho. Nós vamos aprender como isso vai ter desdobramentos na nossa vida, na vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Eu vou convidar os irmãos a orar. Não percam o próximo estudo, né? Nós estaremos meditando a partir do capítulo 2. Se você perdeu os outros estudos, já está lá no canal da igreja, você pode ir lá e pegar desde o primeiro estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Vamos orar? Nessa oração, agradeço a Deus, você, meus irmãos, aqui estão, os irmãos estão em casa. Agradeço a Deus pela salvação que você tem em Cristo Jesus. Agradeça a Deus. Ore ao Senhor para que Ele não te entregue ao teu próprio coração jamais. Ore porque precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Porque se somente o Evangelho pode salvar o homem e se encontrar com Deus irado no último dia, possamos pregar o Evangelho. Que essas coisas possam nos impulsionar. Vamos orar, irmãos. Estamos ainda nesse tempo de pandemia terrível. Conheço pessoas que estão em estado terrível, né? Por causa dessa enfermidade. Pessoas que perderam pessoas queridas. Vamos orar para que Deus tenha muita misericórdia. Oremos. Pai, nós queremos agradecer. Porque o Senhor não nos entregou de uma maneira definitiva ao nosso próprio coração.
O Senhor nos resgatou do nosso fútil procedimento, do nosso próprio coração. Mudou a nossa sorte, a nossa história. Nós estamos gratos a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus gracioso. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor dispensado sobre nós, o quanto somos gratos. Ó Deus, que a tua palavra possa nos motivar a continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que somente por meio desse evangelho, o homem, ó Deus, se livrará de se encontrar com o Senhor, com a ira do Senhor no último dia. Ó Deus, que o Senhor possa motivar o nosso coração a buscarmos ansiosamente a Tua palavra e nos deleitarmos na Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo. Por Cristo Jesus ter morrido por nós, pecadores. Certo da Tua bondade, oramos para que o Senhor nos guarde. Nos livre, ó Deus, desse grande mal que assola a humanidade. Ó Deus, esse vírus que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Ó Deus, nós temos visto os índices disparando. Ó Deus, e que o Senhor conceda misericórdia ao nosso povo, à nossa nação. Guarde, ó Deus, os nossos irmãos. Tenha compaixão daqueles que sofrem. Tem servo do Senhor sendo acometido por essa enfermidade. Que a tua misericórdia seja dispensada, Deus, nós rogamos. Certo, ó Deus, que a tua boa mão há de continuar sobre nós, nos leve em paz para os nossos lares. Dê uma noite de sono abençoadora. E possamos sempre contar com a tua graça e com a tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pedimos que os irmãos permaneçam em oração, queremos agradecer os irmãos que estão, irmãos que estão nos seus lares. Nosso muito obrigado pela participação dos queridos irmãos. Preste atenção nas notícias que estão dando, nas informações que estão lá no boletim informativo, das programações, as maneiras como elas vão acontecer. Se for da vontade de Deus, nós teremos programação no sábado, tudo, né, caminhar para isso. Então, é necessário todas as programações da igreja, o agendamento. Então, fique ligado lá no grupo de comunicados, todas as informações nós estaremos colocando lá para os irmãos e orem a todo tempo. Que Deus nos abençoe, sejamos nós sempre guardados pelo Senhor.